Boa noite! Vamos para mais uma live. Vamos para a nossa série de escutatória com o jornalista Gilberto Caldas, abordando escutatória. Vamos aguardar o nosso convidado, que já deve estar chegando por aí. E hoje nós vamos falar sobre os desafios da convivência harmônica com as transições do mundo moderno, sobre diferentes pontos de vista. Vamos chegando, todos. Vai ser muito interessante a nossa conversa. Gilberto Caldas é jornalista, sociólogo, radialista, administrador de empresas e também é palestrante. Vamos aguardar o nosso convidado, que deve estar chegando aí, e a gente vai continuar abordando essa questão da escutatória. Hoje abordando um pouco mais a questão dos conflitos, dos desafios, né, de convivência. Mas, Gilberto, você chegou, meu convidado. Vamos lá, vamos começar? Deixa eu ver aqui. Nossa live de hoje. Já te mandei o convite aí. Oi, oi. Coisa mais. Oi, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa Cadê noite. você? Você me vê? Eu te vejo. Opa, Não me vê? não tô te vendo, mas eu acho que tá. Não tô te vendo. Deixa eu ver, cadê você? Ê. Acho que você vai ter que sair e entrar de novo. Você consegue sair e entrar de novo? Hum, vamos ver aqui. Vou te mandar de novo o convite. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando. Agora eu te vejo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite. Boa noite. Eu estava te vendo. Mas eu não tava. Como é que eu vou fazer uma live com você sem te ver? Não tem como. Pois é. Super boa noite. Que alegria, que satisfação a gente aqui nesse terceiro momento, né? Para quem está chegando agora, como eu disse no início, eu vou repetir para quem está chegando. Gilberto Caldas é sociólogo, jornalista, radialista, administrador de empresas, palestrante, tem longos anos de jornada aí em rádio e TV. E eu, Zenaide Rocha, abri esse espaço aqui nesse perfil para presentear as pessoas com essas falas maravilhosas desses convidados que passaram na minha vida aí, ao longo da minha vida, né? Eu tive uma jornada privilegiada, conheci muita gente bacana, ainda conheço, e todos os dias estão chegando gente bacana na minha vida. Então hoje nós vamos continuar o nosso papo, não é, Gilberto? Pois é, uma longa jornada, mas tem que lembrar que eu só tenho 20 anos, hein? Só tem 10. Ai, ai. E aí, Gilberto, como é que é esses desafios agora? O que dificulta mais os relacionamentos? Essa escuta amorosa tem muito a ver com isso, não tem? A gente conseguir se adaptar melhor, a gente conseguir se relacionar melhor, entender melhor o outro. Tudo isso está pautado numa boa escuta, não é verdade? Pois é. Pois é, eu quero, inclusive, agradecer esse número enorme de pessoas que deram feedback, né? Isso é muito bom para nós. É Porque verdade. esse é o nosso objetivo, é atingir as pessoas. Mesmo que você atinja apenas uma. Mas eu tenho certeza que isso não está acontecendo, porque muitas pessoas estão interessadas exatamente pelo momento de grandes dificuldades que a gente está passando. Você tocou num ponto nevrálgico, que é uma coisa chamada atitude amorosa, que a gente não identifica muito bem o que é. A gente fala de amor, a gente fala de afeto, a gente fala de paixão, a gente fala de
de posse, de propriedade, de relacionamento, mas a gente fica achando que a gente tem que amar todo mundo. Isso é um equívoco, Zé Mate. A gente não tem que amar todo mundo. A gente tem que gostar das pessoas e ter com elas uma coisa chamada atitude amorosa, que é uma forma de amor. Mas é uma forma de amor diferenciada daquela que a gente conhece. Eu vou te tratar bem porque eu te amo. Mas eu não vou tratar bem a fulano porque eu não amo fulano. Não. Você pode não amá-lo. Inclusive, no relacionamento afetivo, essa coisa é um estalo que acontece, né? Você não programa, eu vou amar fulano de tal, eu vou amar fulano de tal. De repente, você vê aquele moreno alto, espadaúdo, fortão, todo cheio de tatuagem, e você não sente absolutamente nada. E vê aquele cara esmirrado, magrinho, careca, enfim, todo desconjuntado, e seu coração bate mais rápido. Quer dizer, o que acontece? Né? Qual é a química? Qual é o envolvimento energético que acontece nesse momento? Esse é um tipo de amor. Esse é Sim. um tipo de atração. Aí tem um psicólogo muito interessante que se chama Pierre Weil, que ele fala muito disso, né? Dos tipos de amor. Amar e ser amado. É um livro muito interessante, Semana. É bem simplesinho, que eu recomendo. Li já há muitos anos e sempre Qual que é o releio porque eu nome? gosto. Repete o nome, por favor. Amar e ser amado. Amar e ser amado. Amar e ser amado. Quer dizer, ele faz uma correlação. Primeiro, ele vai buscar os fundamentos do afeto, através de todos os tempos da sociedade. Vai buscar o papel do homem, vai buscar o papel da mulher. E é muito interessante porque ele já falava de machismo, de feminismo, desde muitos anos. Eu achei muito interessante uma parte que ele justifica, dizendo o seguinte, que o homem, essa coisa solta do homem, né? Hoje nós temos nas comunidades, entre aspas, nas favelas, aquele garanhão que ele fertiliza várias mulheres. Então, ele é o chefe do tráfico, então ele fertiliza. Você chega na favela, você chega nas comunidades, você às vezes vê centenas de mães, dezenas de mães, que não sabem dizer aos seus filhos quem são seus pais. Ou sabe o que dizer, mas o pai não tem nenhum compromisso com o filho, não tem por quê. Ele é o Uhum. fertilizador, ele é aquele que multiplica. Então, ele justifica isso, dizendo que, muito interessante, que através dos tempos e do estudo que ele fez, o homem assume essa postura porque ele é um semeador. Então, você imagina, no meio de uma terra fértil, alguém com uma cesta de sementes jogando para todo lado. Eu achei muito interessante essa imagem, né? É o sêmen. O homem jogando sêmen para tudo, sem nenhuma responsabilidade, se nasceu, nasceu, se não nasceu, não nasceu. Quer dizer, veja como é interessante. E aí, essa relação de afeto entre homem e mulher, que implica em responsabilidade, principalmente no caso que a gente está falando da responsabilidade paterna, né? Paterna e materna, ela Sim. se dilui. Então, o que acontece? Por que você gosta do outro? Por que você sente atração pelo outro? Não sei. Por que você ama desesperadamente? Ama moderadamente? Isso tudo tem um estudo e vários estudos que tentam justificar. Mas o que a gente tem que entender, de princípio, é que eu não preciso amar. Eu preciso ter atitudes amorosas. Mas dá um exemplo de atitude amorosa, por exemplo. Eu estou no trânsito, a pessoa pisa na faixa, vai passar, está mais para mim do que para ela, mas eu sei que ela, com relação ao meu veículo, ela é vítima, porque eu estou num carro todo coberto de metal e ela é corpo físico, então a preferência é dela, aí Ela eu deixo ela passar. ela está numa posição Isso inferior. é uma atitude amorosa. A Sim. atitude amorosa, ela pode ser expressa independente de você amar ou não a pessoa. Você tem um sentimento de amor pela pessoa, um sentimento de afeto pela pessoa, uma ligação afetiva. Acho que eu me fiz entender melhor. Eu não Sim. preciso ter uma ligação afetiva para ter uma atitude amorosa. E essa atitude amorosa, ela constrói as relações, ela argamassa as relações. E a gente não está entendendo muito isso. A gente, pelo contrário, a gente está tendo atitudes desagregadoras. Se eu não gosto de você, ou se eu não comungo com você,
pelo mesmo princípio que você norteia a sua vida, a atitude amorosa é a aceitação, não é? A convivência. Então, como eu não tenho atitude amorosa, eu não convivo, eu não aceito, e eu critico, eu sou áspero, eu não aceito a sua postura. Então, o que nós vivemos hoje, Zenaide? Nas sociedades como um todo. As sociedades elas são voláteis, né? Elas são metamórficas. As sociedades se modificam. Hoje, nós somos muito menos bárbaros do que fomos na antiguidade. Verdade ou mentira? Verdade. A gente botava bruxa na fogueira. Na fogueira, é. As barbáries eram muito maiores, as arenas. Nossa, nem gosto de lembrar disso. Nossa, as cruzadas. Quer dizer, ou você é cristão, ou eu te mato. Não é? Ou você é um muçulmano, ou eu te mato. Quer dizer, é uma evolução que aconteceu e acontece, que é a tendência das sociedades para uma posição melhor. Muito bem. Só que quando há uma transição de um estado para outro, sempre há extremo. Quando você está na barbárie, você está no extremo. Quando essa sociedade se movimenta no sentido contrário de valores, ela vai para o outro extremo. E aí laissez-faire, laissez-passer. Faça o que quiser, não quero saber, quebra tudo, quebra o balde, chuta o balde. Literalmente, literalmente. Ela volta e equilibra. Ela busca o centro, o equilíbrio, porque é o equilíbrio que nos governa, não é verdade? Então, se você não percebe que esse pêndulo chegou a um extremo contrário ao que era antes, valores diferentes, porque o valor tem que ser substituído, não tem dúvida. Porque o valor também é metamórfico. Sim. Os valores são metamórficos, né? Mas acontece o seguinte, você, quando substitui um valor, você tem que substituir por um valor melhor. Por um valor que não tem resultado melhor, não vale a pena substituir. Não é verdade? Uhum. Vou dar um exemplo. Sem nenhum princípio ideológico. Vamos destruir a família. Família é um valor. Vamos destruir a família. Tá bem, vamos destruir a família. Então, vamos ver o que acontece. Quer dizer, é o extremo, né? Você tinha a família rígida, patriarcal, a família que cerceava os filhos, você não podia abrir a boca, você não podia falar, você apanhava por qualquer coisa, e você tinha que olhar o seu pai de cabeça baixa. Esse valor não construiu muita coisa. Aí o pêndulo foi para o outro lado. Os pais perderam a mão. O cara faz o que quer, xinga pai, xinga a mãe, bate no pai, bate na mãe, que é o pêndulo contrário. Aí agora nós temos que buscar o equilíbrio, não é? Nem tanto ao mar, como a sociedade sempre, esses ditos culturais são fantásticos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sim. E a história, o ato de escutar, é o ato que representa mais significativamente a atitude amorosa. Você chegou perto de mim e disse assim, eu estou com problema. Eu digo logo para você, e eu estou com pressa. Você tem problema? Eu tenho pressa. Eu não quero ouvir teu problema, não é? Não vou ouvir teu problema. Eu já estou cheio de problemas, eu estou cheio de preocupações, cheio de necessidades. Não vou ouvir a sua. Quer dizer, não tem sentido. E depois eu acho, certamente, que a minha é muito mais importante que a sua. A minha é muito maior do que a sua. Então, por que eu vou te ouvir? Então, a gente não ouvindo, que é uma atitude não amorosa, você não constrói a relação. E em não construindo a relação, você constrói o atrito, o que é mais difícil de se contornar. Porque se eu não te ouço, eu não sei as suas razões. Consequentemente, eu não posso avaliar. Não é? Se você está num estado de necessidade, eu não está, eu não estou te ouvindo. Mas é batata, Zenaide. Se a pessoa chegou, começou a se lamentar, a outra arranja uma saída rápida e inteligente para não ouvir. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Infelizmente é assim que funciona. A pessoa chega, fala assim, puxa, hoje eu não amanheci bem. Você nem terminou de falar a palavra não amanheci bem, o outro responde, nossa, eu tô acabando de chegar do hospital, eu passei mal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não dá nem espaço para a pessoa falar. Porque o certo é você deixar a pessoa falar, né? Ir até o fim da frase e ainda
serenar os corações, para você absorver bem aquela informação, para ela realmente entrar na sua alma, você entender o que aquela pessoa está querendo dizer com aquela coisa. Eu costumo dizer assim, deixa a pessoa chegar e despressurizar, deixa ela falar tudo que ela tem que falar. Depois que ela acalmar, aí a gente entra com a fala, com a resposta, se entendeu, se não entendeu. Tem muitas vezes você precisa repetir, porque às vezes a pessoa está tão agitada em determinadas situações que ela não consegue se ouvir, ela mesma não sabe o que ela está falando, ela está tão confusa que ela fala várias coisas ao mesmo tempo. Então, se a gente tem essa escuta amorosa, a gente faz o quê? A gente ajuda essa pessoa a se escutar. É por aí? Sem nenhuma dúvida. Veja só, as atitudes amorosas, elas são expressas nas relações humanas, não é? Então, Sim. até na relação com os animais, na relação com a natureza, não é? Eu vou cortar uma árvore, vou cortar uma planta, eu tenho que ter uma justificativa, eu tenho que ter um motivo, é um ser vivo, não é? É um ser que compõe a natureza. E a atitude amorosa, ela parte necessariamente disso. Quando você não escuta, você não desperta a possibilidade de ser útil. Ser útil é uma atitude amorosa em qualquer circunstância. Você está numa fila e chega uma pessoa idosa ou mais idosa ou com alguma dificuldade, uma atitude amorosa simples é você ceder o lugar. Veja como a sociedade passou de um ponto para outro. Hoje você entra no ônibus, você entra no metrô, tem um lugar expresso lá para o idoso e tem jovem sentado que não levanta. Sim. É uma atitude não amorosa. Não parte nem da comunicação, é a comunicação não verbal. E é interessante o que você colocou, que a gente ouve e a gente não é obrigado a falar. Às vezes o silêncio ajuda Sim. mais. Só É. escuta. Né? Outra coisa que é muito importante, que esse psicólogo coloca nas obras dele, são várias obras, é a atitude corporal. Ele tem um outro livro chamado Corpo Fala. Muito interessante. O corpo fala. Sim. Então, até o olhar, Zenate. O olhar. Você está conversando comigo. Não, eu escutei dizer que eu preciso ouvir. Aí eu me fixo em você e fico ouvindo. Mas eu me distraio, olho para lá, olho para cá, olho para baixo, olho para cima. Acabou, não é uma atitude amorosa. Você passou a ideia de que você não está envolvido no contexto do tema que está sendo passado para você. Sim, Você está... no momento atual acontece muito com o celular, né? Sem dúvida. Você vê uma pessoa num grupo e ela está no celular, ela não está ali, gente. Ela não está. Simplesmente aquilo ali perdeu o encanto, aquilo ali perdeu o valor. Se ela está numa festa, a festa está entediada. Onde ela estiver, ela está desconectada de todos que estão à sua volta. Você vê fotografias muito interessantes de famílias em restaurantes, jantando e tal. Todo mundo com o celular na mão. Ninguém conversa. A primeira semente que entrou aí foi a televisão. Né? Quando Sim. a televisão entrou na sala de visita das pessoas, ela centralizou. Então, a atenção é a televisão. Fale baixo que eu quero ouvir. E ali você tem imagem e som, então você tem que estar conectado para você saber o que está acontecendo. Antigamente era no rádio, né? Você, peraí, eu estou ouvindo rádio. E agora a televisão entrou, mas ela entrou na sala num conjunto. Você pode ouvir o rádio sozinho, televisão todo mundo vai ver. Hoje não, hoje cada um tem uma televisão no quarto. Antigamente não, era uma televisão só e centralizava a A família família inteira ali. toda, é. Você entra nos lugares, você entra numa clínica para fazer uma consulta, está todo mundo de cabeça baixa, olhando o celular. Eu fiz um tratamento no Rio com uma senhora culturista, e num dia que eu estava sendo tratado, chegou um rapaz, um aleijão, ele ficava assim, ele não conseguia levantar a cabeça. E ela estava fazendo um tratamento de acupuntura nele por causa do celular. Pelo tempo que ele passava olhando para o celular. O tempo que ele está passando olhando para o celular, ele está deixando de ter atitude amorosa com as pessoas que o cercam, que são mais importantes do que aquilo. Não é que aquilo não seja importante, porque o celular também revolucionou, é outra. Mas aí todo mundo pega em excesso, quando o pêndulo vai lá em cima. É, Até todo mundo aprender a usar o celular, é. até todo mundo aprender a usar a televisão. Democracia é a mesma coisa. Você vai de um regime totalitário para um regime democrático, a democracia vai lá no extremo. Depois ela volta e se equilibra. Você sai da democracia para um regime autocrático, ele vai lá em cima. Depois, eu não sei se ele volta. Mas a tendência é que voltasse. Né?
que as pessoas se equilibrassem. A escutatória, ela trabalha com equilíbrio. Quando você consegue dar um tempo para ouvir o outro, é porque você está equilibrado interiormente, sem nenhuma dúvida. Porque senão o turbilhão de pensamentos, o turbilhão de emoções, de reações que você está vivenciando naquele instante, não permitem espaço para você ouvir ninguém. É como uma panela cheia. Vai botar mais uma gota ali, vai transbordar. Vai Vai transbordar. transbordar. Não tem jeito. Aí é por isso que a gente volta àquela ideia inicial da reforma íntima, que você precisa estar atento para essas coisas. Eu fiz uma palestra uma vez uma grande empresa, enorme, lotado, a empresa inteira, diretor, presidente, aquela coisa. Eu falei coisas tão óbvias, demais, tão simples, tão triviais. Ah, travou. Travou, mas já vai voltar. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. A internet. Aí, ficava, e como se fossem grandes revelações, situações em que havia oculta informação, coisas que passam embaixo do nariz da gente, Zenaide. Aí eu disse, gente, será que a gente não está percebendo? E essa gente é uma gente qualificada. E deixa passar o detalhe do cotidiano dessa forma, detalhes tão simples. Mas sabe por quê, Zenaide? Antes, a gente só olhava para baixo, não é? Você dificilmente olha para cima, principalmente na grande cidade. Você olha todo mundo andando, olhando para baixo. Uhum. Na roça, não. Na roça, você olha para cima. Aí você É. olha o céu e diz, gente, olha o céu. No arranha-céu, você vai olhar, vai ver um monte de edifício, janela e tal. Então, você tende a olhar para baixo até por causa do buraco das calçadas, né? Volta Redonda, acho que é a mesma coisa. Resende, então, Nossa Senhora, o carro. Rio de Janeiro, qualquer coisa. Então, você tem que olhar para baixo. O celular obriga a gente a fazer isso também, a olhar para baixo. Então, a gente tem que olhar para frente e para o alto. E aí você conecta com a frente. Quem é que está na sua frente? É o seu semelhante. É como se diz, as pessoas que têm curiosidade com relação a outras pessoas, Rubem Alves fala isso. É muito nobre você ter curiosidade. O ser humano, seu semelhante, ele tem que despertar em você curiosidade, para você poder se relacionar com ele. A criança, quando ela pega um brinquedo, o que ela faz? Ela desmancha. Ela abre o brinquedo todo, principalmente quando ela é menor, ela tem curiosidade de saber como é que aquilo funciona. Quando você Sim. conversa com a criança, ela sempre pergunta por quê, não é? Você diz Aham. uma coisa, ela fala por quê? Ela tem curiosidade, então ela presta atenção na coisa e aí ela entende o que está acontecendo. A curiosidade não é, como nós dissemos da vez passada, não é a candinha, o mexerico, não sei se é da sua época. Tinha revista do rádio, era o mexerico da candinha, que Sim. era a fofoqueira gorda da história, né? Eu Então, peguei um você pedacinho, eu abria peguei a um revista. pedacinho. Hoje você pega essas revistas, você quer saber quantas vezes o ator casou, quantas vezes ele foi ao banheiro, quantas vezes ele bebeu água. É coisa de uma fofoca que. Não, largou fulano, tá, aí tá, não importa nada. Né? Tá? O mexerico. A coisa. Isso é uma coisa. Você ter curiosidade com relação ao ser humano é outra. Você está na rua, por exemplo, olhando as pessoas, você está integrado no ambiente. Outras pessoas andam na reta, olhando para baixo. Não sabem Sim. nem quem passou do lado, gente. Não Uhum. tem ideia de quem passou do seu lado. Não percebeu o contexto, não percebeu o matiz das cores que as pessoas promovem quando elas se movimentam. O movimento sinergético do trânsito, do tráfego e do trânsito, pessoas, você perde. E aí você se afasta. Esse afastamento é muito perigoso. Você, por exemplo, mora no 201, não sabe quem mora no 202. É seu vizinho, você não sabe. Porque você nunca bateu na porta dele, ou nunca nem. Olha, tem uma experiência muito interessante lá no Rio de Janeiro, dois prédios diferentes que a gente frequenta. Num, você chega, qualquer pessoa que passa em qualquer situação, bom dia, boa tarde, boa noite, elas se cumprimentam. Entram no elevador, bom dia, boa tarde, boa noite, e até tocam um papinho rápido. Tal.
o outro prédio, que é só atravessar a rua, ninguém olha para ninguém. Todo mundo passa de cabeça baixa. Como eu sou curioso, as pessoas me despertam curiosidade, né? Isso marcou, eu percebi. Então, por que é bom perceber? Para eu me corrigir. Qual é o resultado melhor? É do prédio A ou do prédio B? É do prédio A, então eu vou para cá. Eu vou cumprimentar as pessoas também, não tenho vergonha. Então, a Márcia faz isso também. A gente chega em qualquer lugar, bom dia, boa tarde. O militar tem muito isso, né? O militar, ou é continência com a mão, ou ele cumprimenta. Ele entra, ele cumprimenta. Seja quem for, ele não quer saber. Isso cria um elo de relacionamento. E você abre a oportunidade para escutar. Uhum. Até um olhar, a pessoa olha sufocada para você, você dá um olhar doce, ela se sente motivada para começar a falar. É. O olhar. Você tocou num ponto interessante, né? Eu criei os meus filhos assim, cumprimente todo mundo, não importa o que está fazendo, onde esteja, está no caminho, né? Se está varrendo uma rua, se está abrindo uma porta, se está num elevador, cumprimente, converse. E aí é muito interessante que aqui no prédio a minha filha não só conversa com a moça que faz que faz a limpeza externa, como ela arrasta ela e fala, vem tomar uma água, quanto tempo você não toma água? Ela se sente, você percebe o brilho no olho dela quando a gente passa, você percebe que é diferente, porque ela se sente à vontade, ela se percebe como um ser humano, né? Assim é as pessoas na rua, porque você cumprimenta, eles se sentem alguém, né? E eles são de fato alguém, né? Por que a gente não olha? Por que a gente não dá atenção? Por que não dar atenção a essas pessoas? Que muitas vezes têm histórias de vidas fantásticas, e quando você vai ouvir o que eles têm para contar, você fala assim, meu Deus do céu, eu não sabia isso. Você vê 3 palavrinhas mágicas, com licença, desculpe e obrigado. Né? Custa alguma coisa se dizer obrigado? Você foi servido. Custa alguma coisa se dizer obrigado? Custa alguma coisa se dizer com licença? Custa alguma coisa se dizer desculpe? Custa. Porque ela vem de dentro. As palavras que saem pela boca vêm de dentro do coração. Aí a reforma entra. Você tem que reformar o seu sentimento. Você tem que entender que é preciso... Por que eu tenho dificuldade de pedir desculpa? Orgulho. Vaidade. Eu pedir desculpa por quê? Perdão. Hoje a interpretação crística abomina o perdão. Não aceita o perdão. Alguns que seguem essa filosofia, eles dizem o seguinte, o perdão é uma postura de cima para baixo. Zenaide, eu te perdoo. É uma postura de cima para baixo. Eu não tenho que te perdoar. Voltamos a Gandhi. Eu não tenho que te perdoar. Você não me ofendeu. Mas se eu te perdoo, eu estou abrindo uma exceção para você. Não é? É como conselho. Conselho é o maior absurdo que pode existir. É quando você rotula a pessoa de incapaz. Olha, eu vou te dar um conselho. Eu vou te dar um conselho por quê? Porque você é incapaz de resolver a sua questão. O dito popular diz, conselho, se fosse bom, se dava, se vendia. É verdade. Né? Algumas coisas não funcionam. O pau que nasce torto, não tem jeito que morre torto, isso não funciona. E Mas depois o bom senso... tem mais um detalhe sobre o conselho. Você se torna responsável. Você se torna 100% responsável pelo que você está aconselhando aquela pessoa. Ô fulano, o que você acha? Devo mudar? Surgiu uma oportunidade assim, assado, para eu trabalhar no Rio de Janeiro. O que você acha? Devo ir? Vai, você vai. Com certeza você vai. Aí a pessoa vai, se dá mal, depois ela volta e fala, mas você não falou para eu ir? Eu fui. Não era isso que você falou. Quer dizer, então quando você aconselha, você se torna responsável pela vida daquela pessoa. Você não pode, você no máximo deve ajudar aquela pessoa a refletir sobre aquele assunto, analisar sobre aquela questão, não aconselhar. Se você aconselhar, né, faça isso, faça aquilo, faça assim ou faça assado, você se torna responsável, 100% responsável. E ela dependente. E é uma dependente. Mas nós temos essa tendência. Sim. Nós precisamos de alguém acima da gente para resolver os problemas para a gente. Nada contra. Mas qualquer coisa que eu fazer, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, você nunca dá, né? Você nunca diz, Deus, eu quero te dar alguma coisa. Você sempre pede.
Então, por quê? Porque a gente precisa de uma liderança, a gente precisa de alguém que diga para a gente o que fazer. Mas quando você faz a reforma íntima, você começa a entender que você não precisa disso. Você tem que ser autossuficiente, ser capaz de resolver os seus problemas. Mas a pessoa que está em crise, ela está tão envolvida, ela Sim. está tão embaraçada, não é? Nas suas próprias questões. Eu dou sempre esse exemplo nas palestras, para quem soltou pipa, né? Principalmente garoto pobre, como eu fui, que para comprar um rolo de linha 10 era um sacrifício danado, então a linha tinha que durar muito tempo. Eu Então, já na hora soltei de puxar pipa, eu já soltei pipa. a pipa, você sabe disso, né? Na hora de braçar, botar, arriar a pipa, se eu bobeasse, embolava a linha. E embolando a linha, eu tinha que dar um nó e fazer o marimbondo, que não era legal, né? Então ficava a linha cheia de marimbondo. Então, quando a gente vai tentar desembaraçar, não consegue. Você não consegue desembaraçar. Você pega um monte de linha e faz um bolo, você não Sim. consegue tirar aquele embaraço. Você tem que arrebentar numa ponta, arrebentar na outra e emendar, fazer Uhum. emenda. Então, quando a pessoa está envolvida numa questão afetiva, numa questão amorosa, numa questão sentimental ou profissional, que ela se perde no tumulto, no vulcão das acontecências, é como se ela estivesse num bolo de linha. Então, ela precisa ter tranquilidade para resolver desembaraçar. Mas isso vem de dentro. Não é ninguém que vai desembaraçar para ela. É como você falou, se desembaraçar hoje, deu certo, ela vai procurar Zenaide de novo para desembaraçar. Sim. Aí desembaraça amanhã é você. Mas as pessoas se sentem muito, muito prazerosas quando alguém vem te pedir um conselho. Está errado. Não é? Quer dizer, está errado. Não existe certo ou errado. O resultado não é bom. O resultado não é bom. Quando você dá a ela o ouvido para ela falar e você usa a técnica da escutatória, ela vai colocar, ela vai puxar do fundo do baú todas aquelas coisas que a estão incomodando. E ela traz para a superfície. Ela lê. Porque o ouvido mais perto dessa boca é esse aqui. Quando ela está falando, ela está ouvindo. E ela, às vezes, vai, e certamente ela vai se colocando, e de repente ela diz assim: eu não tinha pensado nisso, porque ela não tinha verbalizado, ela não tinha buscado no fundo do baú. A única coisa que você fez foi ter uma atitude amorosa. Você ouviu. A escutatória é uma atitude amorosa. E é da atitude amorosa que nasce o amor. E de uma escuta longa e atenciosa é que nasce a relação. Não é verdade? Mas Sim. para que eu tenha a possibilidade de fazer isto, eu tenho que estar preparado. Sim. Até por causa, como nós já conversamos sobre isso, dos preconceitos, nossas ideias preconcebidas. Você imagina eu ser amigo de um executivo de alto nível de qualquer empresa e casado com 3 filhos, e ele chega para mim, meu amigo, né? Eu não conheço a vida particular dele, para mim, a vida dele, dentro daquele pêndulo, ele está no quadradinho, está no meio, né? Aquele quadrado, bom chefe de família, bom pai e tal. E ele diz que está desesperado, quer conversar comigo. Eu vou lá ouvi-lo, vou ter uma atitude amorosa. E ele diz para mim: eu estou desesperado, eu estou aí numa situação muito difícil, eu não sei o que eu faço para vida e tal. Posso falar com você? Depende, né? Se eu for ameaça zero, ele vai falar. Se eu não for, ele não vai, né? Então, estamos ameaça zero. Ele vai falar comigo se eu for ameaça zero. Principalmente do que ele deve estar querendo me dizer. Se ele perceber em mim ameaça zero, ele vai botar para fora. Senão, ele não vai. Ele diz que ele é casado há 20 anos, tem 4 filhos, mas está apaixonado por uma pessoa no trabalho dele. Mas e aí? Não, e aí é que o mais grave é que não é uma mulher, é um homem. Se eu sou machista, se eu não aceito a homossexualidade, mas, cara, você está maluco, você está doido. Acabou. Destruir a escutatória. Sim. Eu destruí o ato de escutar. Eu já julguei, já condenei, já critiquei, já fiz tudo que não tinha que fazer. Ele aí Te fecha. fecha. Ele Total. aí fecha. Deixa ele falar, deixa ele se encontrar. Ele vai encontrar a solução que ele quer através da sua escuta amorosa.
A gente faz, como o Rubem Alves fala disso, né? Ele começa um texto muito interessante falando sobre isso, que tem vários cursos de como aprender a falar, mas não tem curso para aprender a escutar. É, E quando você faz a prática, quando eu dei os cursos de escutatória, que você faz a prática da oitiva, de você fazer a pessoa ouvir coisas que ela jamais concordou e ela descobre que ela não concordou. Por quê? Porque ela não fez uma reforma íntima interior, não tem atitude amorosa por causa disso, e aí não tem espaço para ninguém. Ela só tem espaço para ela. A Madre Teresa de Calcutá, pensando as feridas de um doente, recebeu a visita de grandes empresários e tal, e a pessoa com quem ela estava fazendo o tratamento tinha feridas feias, né? E o empresário virou para ela e disse assim: eu não faria isso aí, mano, nem por US$ 1 milhão. Aí ela disse: eu também não. Por US$ 1 milhão não faria, eu faço por amor. Quer dizer, é sensacional isso. US$ 1 milhão eu não faria, claro que eu não faria, eu faço por amor. Quer dizer, Não tem quando você tem a dinheiro, atitude, não tem dinheiro que pague isso. a atitude amorosa, você passou na rua e viu alguém numa situação complicada, de complicação, você tem a obrigação de parar. Você tem a obrigação de, pelo menos, avaliar a situação, onde é que eu posso entrar aí para dar uma ajuda. Ou ser útil de alguma forma. Não é verdade? Pelo menos E as pessoas observar com precisam. atenção o que está acontecendo ali, né? Pelo menos observar. E é uma reação em cadeia. Bom, você tem que dar com a mão direita sem que a esquerda veja, isso você tem que partir de dentro. Mas você sabe que todas as vezes que você faz, o universo anota. E quando você precisa, o universo devolve. É, isso Ele chama-se entende. troca dinâmicas. Você falou uma coisa aí que eu queria pontuar. Sobre essa questão mesmo de escuta, de deixar o outro esvaziar, de deixar o outro falar, acontece também muitas vezes, você citou aí o exemplo da pessoa que é homossexual, e quando a pessoa quer falar e está pensando em tirar a própria vida e se aproxima de alguém para falar, e antes mesmo que ela fale, a pessoa diz assim: você não está pensando em se matar, né? Pronto, para onde foi a escuta? Para onde foi a ajuda? Para onde foi o acolhimento? Por água abaixo. Mas o que faltou Desconstruiu. aí, Zinari? Faltou atitude amorosa que gera a escutatória. Sim, Porque tudo tem início, meio e fim, tudo tem sentido, tudo tem princípio. Né? Vamos buscar o princípio. Mas como é que eu vou conseguir escutar? Eu vou conseguir escutar se eu modificar o meu interior. sim. Para modificar o interior, eu tenho que ter atitude amorosa. Não adianta, como eu disse no início, nós somos seres gregários, nós não podemos ser isolados. O porco-espinho, quando está muito frio, eles se juntam, mesmo cheio de espinho e tal, eles se juntam, porque vai machucar, mas preserva a vida. Mas nós não sabemos fazer isso. Nós queremos espetar e queremos um espaço, não adianta isso. Você precisa entender que você é um elo da corrente humana, da raça humana. Da Você é um espécie. elo dessa. As outras pessoas são elos complementares. Não adianta você querer subir se você puxar uma corrente que tem elo frágil ou que tem elo partido. Você não vai subir. Não vai ser alçado, não adianta. Você não vai evoluir como pessoa, não vai evoluir como ser humano. Não é? A evolução, ela também não dá salto, né, Senai? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas eu não consigo, a evolução não dá salto. A evolução é lenta e sistemática. Ela se solidifica. Agora, tem o seguinte: podem todos que estão nos ouvindo acreditar. Uma vez que você solidifica um comportamento de atitude amorosa, ele nunca mais é desconstruído em você. Interessante, né? Sim, muito. Uma vez que você consegue chegar àquele ponto, ou seja, não há involução no processo evolutivo do ser humano. Isso é provado cientificamente. Uma vez que você atinge aquele nível, você não regride, você não volta, você está pronto para um patamar. Imaginemos uma coisa: se chegasse aqui agora uma pessoa muito bondosa que vive numa comunidade onde o amor fraternal
impera. Ele chegasse aqui e gostasse da minha careca, eu estou me habituando com ela agora, eu cortava o cabelo de 15 em 15 dias, você vê o que é. Aí, mas não tem nenhum problema, nenhum problema. Ele olha e diz assim, eu gostei desse cara aí. Esse cara aí fala umas coisas aí que... Vamos fazer o seguinte, como é seu nome? É Gilberto. Você quer viver conosco lá na nossa sociedade, que é amorosa, é uma sociedade evoluída, ninguém briga, ninguém xinga, ninguém tem ódio, ninguém tem raiva, ninguém faz nada de errado? Tô indo para lá. Não. Eu não vou, não. Hoje eu não vou. Mas por que você não vai? Você é louco? Não. Não é que eu seja louco. Eu ainda não estou bom para conviver com vocês. Eu vou pisar na bola, eu vou derrapar. Deixa eu primeiro me solidificar, deixa eu crescer, realmente, deixa eu vibrar na mesma sintonia. Aí, se você me convidar, eu vou. Mas eu não tenho condição agora de ir. Esse é o processo evolutivo. As pessoas querem dar um passo maior do que a perna. Sim. Querem ser julgadas como boas, como excelentes, como caridosas, como gentis, como amorosas, mas ainda não deram os passos iniciais para solidificar esse comportamento interiormente. E a escuta é fundamental. A escuta longa e atenciosa é que cria a relação de afeto, que cria o amor. O amor não é só o amor carnal, não é só o amor de interesse, é o amor fraterno. É você ter interesse pelo próximo, mesmo que o próximo não seja próximo de você. Às vezes eu falo isso, você é mãe. Então, a mãe é a protetora da cria. Então, você está em casa, fazendo lá os seus afazeres, chega a vizinha e diz, olha, seu filho está brigando lá fora, está apanhando. O que você faz, mãe? Vou sair correndo, né? Você sai correndo. Mas se você estiver na mesma situação e dizer assim, o filho da vizinha está levando uma coça nele, está enfiando o pau nele, o que você faz, mãe? Ah, não é meu filho? Normalmente é isso que acontece. Seria isso, né? Normalmente é isso que acontece. Eu não tenho nada com isso, o problema é da mãe dele. Não, o problema é nosso. O problema é Nós nosso. somos dessa corrente, nós temos que ir lá, temos que participar, temos que ajudar, fazer alguma coisa. Não, mas só faço com os meus, com os seus, meus e teus. É um egoísmo, assim, que, nossa. Não tem jeito, né? É a primeira pessoa, o eu, a primeira pessoa do singular. Eu, meu, o verbo ter, né? De possuir, de ter, é meu. Não é meu, eu não tenho nada com isso. Como não é meu? Como não é meu? É meu semelhante, não é? Eu preciso, mas é uma reação natural que a gente tem que começar a trabalhar. Se policiar, né? Vigiar, Policiar. prestar Exatamente. atenção. Estar atento. Essa coisa passa embaixo do nariz da gente, a gente não percebe. Ela passa embaixo do nariz e a gente não percebe. Como a gente fala do modelo de felicidade, né? Qual é o modelo seu de felicidade? Você é infeliz por quê? Por que você é infeliz? Ah, porque eu não tenho isso, ou eu não sou isso, é sempre assim, né? Sim. Eu não consegui isso. Mas qual foi o seu sonho? Qual foi o seu projeto? Qual foi o seu programa? Qual é a sua realidade? Onde você está sentado? Para onde você está olhando? Você tem capacidade. Por exemplo, eu gostaria de ter uma BMW último tipo, conversível. Na verdade, não gostaria nessa altura do campeonato, não. Né? A gente evolui, não tem muito interesse. Mas quando eu era jovem, nossa senhora, mas eu não podia ser infeliz porque não tinha. Eu não podia ser infeliz porque eu não tinha. Porque eu não tinha condição de ter. E o efeito demonstração, a sociologia fala isso, né? O efeito demonstração que o povo traduziu e o que os olhos não veem, o coração não sente. Quer dizer, se você não vê, você não deseja, né? E aí o coração não sente. Dizem que o coração é o centro das emoções, mas é mentira, né? É porque a gente fala corda, bem de antigamente, o centro das emoções não é nada disso. Mas tudo bem. A gente usa o coração como representação do centro do sentimento. Aí você olha e diz, bom, mas você é infeliz por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Mas você poderia ter isso, você trabalhou para ter isso. O que você tem? Vamos ver o que você tem, depois dizer para você listar o que você queria ter. E vamos ver se o que você tem atende às suas necessidades. Uma coisa é desejo, Zenai. Outra coisa é necessidade. Atende os seus desejos ou atende às suas necessidades? É preciso que a gente discuta isso. O que eu quero ter?
Bom, o que eu quero ter atende ao meu desejo ou à minha necessidade? Se atende ao meu desejo, o desejo é infinito. A necessidade é próxima. Eu tenho necessidade de me calçar, mas eu não tenho necessidade de botar um cromo alemão de R$ 5.000. Mas eu posso ter essa necessidade por um modelo de felicidade que eu criei. Eu só vou ser feliz se eu botar esse sapato, se eu não botar, não vou. Então eu vou ser infeliz. Então o sonho, projeto e programa é importante para você descobrir no seu interior qual é o seu modelo de felicidade e o que está te fazendo sofrer naquele momento. Qual é o sentimento que você está tendo, que você é catedrática nessa interpretação, né? Você sabe muito mais do que eu sobre isso. Você vê como a gente se desencontra, vai descendo a ladeira e se julga extremamente infeliz porque você não tem o que você desejou. Quando o que você desejou não era necessariamente o que você necessitava e que você poderia viver. O sábio chinês foi visitado por um grande pensador americano. Você sabe que a sociedade americana é uma sociedade de terra, né? Tem muita coisa. E quando ele chegou lá, o cara tinha só um catrezinho de madeira. O cara era famosíssimo. Isso mas cadê seus móveis? Que móveis? Você não tem nada? Tenho. Mas como? Cadê? Eu não preciso dessas coisas. Eu, quando desencarnar, não vou levar nada disso. É aquela coisa que você colocou no início. Eu não preciso disso. Na verdade, a gente não precisa. Né? Se você pensar bem, a gente não precisava calçado. Porque se você calça, você inibe a defesa natural do pé, que é o casco, né, que o cavalo tem, né, a sola do pé para se defender. Não, mas a gente calça e está tudo bem, nós somos civilizados. Né? Então a Sim. gente se calça o índio. Hoje o índio moderno tem a internet, né? Ele não vive mais de caça e pesca, não. Ele vive de internet quebrando terra para ele poder vender o que está lá embaixo da terra. E para ele poder negociar as coisas, mas caçar e pescar, viver da monocultura, não existe mais isso. Mas antigamente eles nem se vestiam, não é? Mas Os na índios verdade a gente tem uma visão um pouco equivocada para os dias de hoje, voltada para os índios, porque hoje os índios estudam, muitos índios são bem-sucedidos. Tem índia que é juíza no nosso país, a gente tem índio que é juíza, né? Tem índios que são professores, escritores, mas a gente nem consegue nem conceber isso, não consegue, só pensa no índio como, né, um índio lá na sua tribo, quietinho lá, com pouca roupa. Só que o índio ganhou o país, né? Ele está por aí em todos os cantos e com várias funções. É muito interessante se você começar a estudar um pouquinho sobre os índios, né? Você começa a ver que é muito mais do que o que está em nosso conhecimento, o que a gente absorveu até hoje. Agora, eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, que o que você colocou aí, eu vejo muito como fator que é um gatilho para a ansiedade, essa coisa de ficar pensando muito no futuro, né? O que vou fazer, como eu vou fazer para ter essa BMW, como que eu vou fazer para morar não sei aonde, ou então faturando o passado, por que que eu não fiz isso, ou por que que eu fiz isso, e esquece de viver o agora, o presente, o já, de olhar nos olhos, de escutar amorosamente. E aí isso está fazendo com que as pessoas se percam. Está fazendo com que as pessoas deixem de observar o que está acontecendo à sua volta, fazendo com que elas não se percebam, nem a si mesmo, nem a si mesma. Então, eu acho que essa coisa da escuta é muito importante até para ajudar a lidar com essa questão da ansiedade. Concorda? A primeira escuta amorosa é conosco. A primeira escuta amorosa que você tem, como você colocou aí bem claramente, essa necessidade de você se descobrir, não é? Porque viver o presente, viver o que tem e não o que poderia ter, o que ainda vai ter, é uma escuta amorosa que você tem que ter para nós mesmos. Só que nós não temos essa escuta amorosa. Nós temos uma escuta egoísta.
Nós temos uma escuta tendenciosa. Se você faz alguma coisa que tem um resultado negativo, você põe a culpa em quem? No outro. No outro, Você dá a sempre do outro. responsabilidade no outro. O que é isso? É falta de escuta interior. Não, peraí. Pedro, quando fala de Paulo, fala muito mais de Pedro do que de Paulo. Pode ver. Tudo que te incomoda, você bota no outro. Você diz que é o outro que faz, que é o outro que... Porque nós não temos o movimento da escuta amorosa interior. O que é a escuta amorosa interior? Não, peraí. Eu estou equivocado, mas eu posso Realmente, mudar. eu estou falhando aqui. Mas eu posso mudar. Mas eu vou mudar. Eu sou um ser de amor. Então eu vou tentar mudar. É uma escuta amorosa. Amorosa comigo mesmo. Mas se eu não tenho essa escuta amorosa comigo, primeiro, eu vou ter com outro. Não, Aí, falta de escuta amorosa, ela desaba necessariamente num sentimento ácido de crítica ao que você não tem, ao que você não faz, ao que você não pode. Aí você se torna infeliz. Volta ao feedback. sim. Então, essa escuta amorosa você tem que ter primeiro com você. Volto a dizer, é a reforma íntima. Reforma íntima, eu ia falar isso. Mergulha no seu interior. Tudo começa aí. O autoconhecimento, a reforma íntima, o ter a coragem de olhar no espelho e falar, ô moça, alô, você está pecando, você está fazendo a coisa errada. Mas amorosamente. É, amorosamente. Sabe por quê? A culpa é um sentimento paralisante. É. A culpa destrói. O sentimento de culpa destrói. Então você, não, peraí, eu fiz alguma coisa que prejudicou fulano? Sim, no meu critério, sim. Mas eu tenho uma escuta amorosa comigo. Eu não vou me perdoar, eu não vou me desculpar, quer dizer, perdoar, né? Eu não vou me desculpar, não. Eu vou entender, vou dar uma dorzinha, mas essa dorzinha, ela não pode permanecer por muito tempo. É como o descontentamento. Você tem um sentimento de raiva, por exemplo, de rancor, aquilo gera uma energia, dizem os sábios, os entendidos, que aquilo fica em torno do seu peito. Essa energia acumulada fica em torno do seu peito durante algum tempo. Se você não desfaz aquilo, ela interioriza. E aí começa a criar essa revolução interior. Então, o que acontece? Esse descontrole emocional. Então, o que acontece? Escutei amorosamente. Adoece o corpo. Adoece o corpo. Adoece o corpo, sem dúvida. Eu acho que não foi legal o que eu fiz. Estou condenado? Não. Estou julgado? Não. Eu estou compreendido, eu me compreendi. O que eu vou fazer agora? Um movimento contrário. Eu vou lá e vou tentar resgatar o que eu fiz. Através de duas atitudes amorosas. A primeira comigo e a segunda com o outro. É um jogo muito interessante, né? É. Mas isso passa embaixo do nariz da gente e a gente não perdoa. Não, eu fiz isso. É aquele caso daquele presidiário que eu te falei. Não, eu não tenho jeito, eu não tenho mais jeito, porque ele não tinha escuta amorosa com ele. É. Eu vou delinquir a vida inteira, eu sou um criminoso. Ele dizia, eu vou para o inferno, não tem jeito. O diabo está me esperando, ele acreditava, né? Com todo respeito, né? Era a crença dele. Eu não tinha que criticar nem entrar com as minhas crenças. Eu tinha que ouvi-lo. Mas ele dizia isso, que era a simbologia que ele tinha. Até que ele começou a se ouvir amorosamente. Não, peraí, eu posso resgatar. Eu valho, eu presto. Então eu posso resgatar, eu posso... Claro que eu não vou me desculpar. Eu vou me reformar. É diferente, né? Você se desculpar, se alienar, emprestar para o outro a responsabilidade, ou ficar com um sentimento de culpa que é paralisante. Não. Você vai fazer uma reforma. É interessante, né, Zenate? Quando a gente vai fazer alguma reforma em alguma coisa, vamos arrumar as roupas do armário. Primeira coisa que você faz, o que é? Tirar tudo do armário. Tirar tudo do armário, desocupar tudo para fazer a triagem. Você desarruma para arrumar, né? Sim, então, não tem como. Desarruma. E saber o que tem dentro. Você tem que saber o que tem dentro. Muitas das vezes você tem coisas dentro do seu armário que nem sabe. Deixou há tanto tempo que você nem se lembra. Nem se lembra, é verdade. Ô, Gilberto, tem uma pessoa que está acompanhando aqui a nossa live, a Leila, até uma amiga minha, ela está fazendo uma pergunta aqui. Veja se você consegue
dizer alguma coisa para ela. Ela está perguntando assim, como lidar com a dor de um filho que perdeu sua vida por não ouvir os pais? Olha, dava para a gente falar quase uma hora aqui sobre isso, Sim, né? dava uma outra live. Sentimento de culpa. Tá claro aí, né? Uhum. Sentimento de culpa. Quer dizer, eu não soube me fazer ouvido. Eu, como pai, não consegui passar para ele O a que mensagem precisava. que ele aí, por não ouvir, mas eu me responsabilizo por ele não ter ouvido. Bom, em princípio, nós precisamos entender, como é o nome dela? Leila. Leila. Leila, nós precisamos entender que nós somos seres unos, indivisíveis. Nós somos seres internos, unos. Nós somos seres completos. O que acontece? Quando você recebe alguém, um filho, é uma pessoa já com toda uma característica de formação. Então, você pode, quando ele desperta para a realidade, quando ele desperta para a personalidade dele, ele vai ter a tendência de prevalecer dentro da índole dele, dentro dos sentimentos dele, dentro das emoções dele. Claro que se ele for criado recebendo sempre informações proveitosas, emoções proveitosas, carinho, afeto, isso tudo vai influenciar muito no comportamento dele. Mas se ele internamente não possuir esse rubi, essa pérola, ele vai descambar, ele sucumbe. E não é responsabilidade dos pais. Porque no Não. momento em que ele assume a identidade dele, é ele que é responsável pelo que ele faz. Se o Aqui, pai... no caso, a mãe, os pais falaram o que tinha que ser dito. Exatamente. Agora, o sofrimento, só a mãe e o pai sabem o que estão passando nesse momento, que é um sentimento que nós não podemos avaliar, Não tem porque como. só quem está vivendo essa situação sabe. Mas é importante, nessa desconstrução, entender que não há responsabilidade do pai no momento em que o filho bate asas e tem o livre-arbítrio. Você vê pais absolutamente corretos, absolutamente coerentes, decentes, que fazem uma criação severa, rígida, uma criação de amor, de afeto, e os filhos delinquem. E você vê pais que são delinquentes, que não valem nada, com filhos absolutamente honestos. E Filhos que também são ver exemplos. pais com vários filhos e cada um vai para um lado. Cada um tem o seu caminho. Sim. Leila, quando nós assumimos o nosso livre-arbítrio, quando nós estamos na plena consciência do nosso ser, a responsabilidade é nossa. Não é mais de quem criou a gente. A influência que essas pessoas passaram para nós vai, sim, ter importância no meu comportamento. Mas quem vai decidir isso sou eu. Depende da minha índole interior. O que eu quero fazer? O que eu acho que devo fazer? O que eu quero experimentar? Você te fala para o filho, não faz isso, não faz isso, mas ele vai lá e faz. Há também a necessidade da experiência, né? Da experienciação que a gente tem essa necessidade. Ainda mais o adolescente. Diz assim, quando você chama a atenção de uma criança, ela chora. Quando você chama a atenção de um adolescente, ele briga. Quando você chama a atenção de um adulto, ele argumenta. Então, são três situações bem diferentes, né? Choro, briga e argumento. Então, no momento em que você tem consciência, como mãe, de que você cumpriu o seu dever, você não vai se livrar da dor, você não vai se livrar da angústia de ter perdido, da separação, essa coisa toda. Mas você não é responsável. Você não foi responsável. Você não é parte dessa atitude que não foi coerente e que resultou numa situação negativa. É preciso que se liberte disso, entenda isso. Dizem os espiritualistas que nós somos seres antigos, né? Então, quando a pessoa, quando eles acreditam em reencarnação, quando a pessoa reencarna, ela é aquela pessoa com uma bagagem enorme. Ela vem de muitas outras encarnações, segundo essa teoria. E aí, ela nasce apagada, não lembra de nada. Na medida que ela vai crescendo e desenvolvendo as suas faculdades físicas, ela vai entendendo e se assumindo.
até assumir a sua própria personalidade. Por isso que, segundo eles, é muito fácil você amar uma criança, porque a criança é pura. A criança é um papel em branco. E aí você não vê nela nada que seja agressivo. Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai assumindo a personalidade dela, segundo eles. Né? Mas nessa questão do pai e da mãe, da família, que deu a orientação certa, que lutou, que você vê a mãe do Cazuza, gente. Leila, vê a história do Cazuza, a história da mãe do Cazuza. Essa mãe fez de tudo para que o filho não se levasse aos excessos. Ela conta histórias terríveis. Ela entrar no apartamento que ele morava, ele está cheio de gente se drogando, todo mundo se drogando e tal, e ela tem todo mundo, jogar tudo fora, quebrar aquele negócio todo, mas ele não. Ela fez o que tinha que fazer. Ela fez o que ela tinha que fazer. E ele decidiu o que ele tinha que decidir. Então, Leila, você procura essa história da mãe do Cazuza que você vai ver. É um belíssimo exemplo esse. Ela Lúcia. Eu esqueci também o nome da Lucinha. Isso. Lucinha, né? Deixa eu te falar, Gilberto, que coisa maravilhosa foi essa nossa temporada, essas 3 lives. Eu queria fazer mais 10, Sensacional. E como sempre, o tempo passou, voou, acabou e eu tô aqui tendo que encerrar, porque senão a gente corre o risco de perder essa live. E eu tenho que gravar, tá gravada, tem que salvar, aliás. Olha, não tem palavras para agradecer. O lado bom da coisa é saber que você está no meu caminho, está na minha vida por longa data. Então, quando a gente precisar, basta chamar que você vai nos atender. Toda a minha gratidão por essas palavras nas 3 lives. Eu aprendi demais. Eu espero que as pessoas que tenham nos acompanhado também tenham absorvido alguma coisa. Quem quiser mandar... a Lucinha Araújo, alguém está passando aqui para nós. A Amanda está passando aqui para nós. A mãe do Cazuza. Então, assim, olha, faça aí suas considerações finais. Muito obrigada. Você tem aí 1 minutinho para finalizar. Eu que agradeço a você, o mérito é todo seu. Eu tenho ter a oportunidade de conversar com você e você me escutar de forma tão amorosa. Muito obrigado. Valeu, gente. Um beijo para todo mundo. E essa semana ainda a gente anuncia o nosso próximo convidado aqui no Papo com a Z. Gilberto, beijo no coração a todos que ficaram aqui com a gente. Um beijo, muito obrigado. A live vai ficar salva no IGTV, depois vai para o canal. Quem estiver assistindo a gente gravado, muito obrigada também. Um abração. Tchau.